Olá, meus caros, tudo bem? Estamos aí para mais uma aula de processo penal. Hoje vamos falar a respeito da revisão criminal, prevista lá nos artigos 621 a 631 do CPP, ok? Bom, natureza jurídica, né? A ação penal, né, é de conhecimento de caráter constitutivo, né, exclusivamente do réu condenado, tá? E destinada a corrigir decisão judicial de que já não caiba mais recurso. Então, a natureza jurídica da revisão criminal é de uma ação penal de conhecimento de caráter constitutivo, para constituir, né, um direito do réu condenado para verificar uma possível, né, modificação da decisão. Ok? Hipótese de cabimento. Está previstas lá no artigo 621, são 3 incisos que tratam a respeito das hipóteses que cabe à revisão criminal, da qual nós vamos estudar agora especificamente cada um deles. Tá? Então, lá no inciso 1 fala, né, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Então, sentença condenatória, né, for contrária à evidência dos autos. Nós vamos se deparar aqui com alguma situação em que, por exemplo, o juiz condena uma pena maior do que o máximo previsto em lei, né? Posso trazer, por exemplo, aqui o crime de ameaça, que a pena máxima do crime de ameaça, lá prevista no artigo 147 CP, é de 6 meses. E o juiz, na hora de aplicar a sanção, né, aplica condenando ele a pena de 1 ano. Então, verifica que se isso passar e depois lá na frente verificar que houve uma contrariedade ao texto expresso na lei penal, pode haver uma revisão criminal nesse sentido, certo? O inciso 2 fala quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Aqui é a situação em que nós vamos se deparar, né, com depoimentos, com exames, com documentos que são falsos. Mas, obviamente, que essas falsidades só descobre depois, né? Então, o juiz não tinha conhecimento disso. Então, se deparar com alguma prova em que é capaz de determinar que aquele documento, que aquele exame, né, que aquele depoimento é falso, nós podemos então revisar essa decisão. Um exemplo clássico aqui é aquela pessoa que foi condenada a um crime de estelionato porque emitiu um cheque sem provisão de fundos, por exemplo, e depois se constata numa perícia em que aquele exame pericial foi falso, né? Não foi verdadeiro. Quem assinou o cheque não foi aquela pessoa que foi condenada, mas sim outra pessoa. Então eu posso revisar também. Por quê? Porque a sentença se fundou num documento falso, certo? O inciso 3 fala quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determina ou autorize a diminuição especial da pena. Então, aqui é a situação em que descobre-se que o autor do crime foi uma outra pessoa, né? O verdadeiro autor do crime vai lá e, por exemplo, confessa que ele praticou o crime, confessa todo o modus operandi, e comprovadamente a gente então consegue verificar que quem cometeu o crime foi essa nova pessoa e não aquela da qual foi condenado. Então, nesse caso, eu posso revisar também, né, para modificar essa decisão, porque não é justo a pessoa ter sido condenada que ela não foi quem praticou o crime. Ok? Agora só um OBS, uma atenção que eu quero trazer para vocês aí no final. Tá? Na revisão, né, o condenado ele deve provar cabalmente a sua inocência ou a circunstância que o favoreça. Tá? Não basta apenas indícios de que tenha ocorrido dessa forma, ocorrido daquela. Tem que provar cabalmente, tá? Por quê? Porque no espírito de dúvidas, né, acaba gerando aquilo que o juiz decidiu, tá? Então, na verdade, nós temos que ter provas, né, de que aquele novo documento, de aquele novo depoimento, daquela nova prova realmente pode modificar a decisão. Certo? Ponto 3, nós vamos falar dos pressupostos e prazo. Bom, é pressuposto da revisão criminal o trânsito em julgado da sentença ou do acórdão, ou seja, não se conhecerá de revisão se ainda depender de algum recurso. Então, por exemplo, se ainda cabe recurso ao STF, se ainda cabe recurso ao STJ, nós temos que manejar o recurso. A revisão tem como pressuposto o trânsito em julgado da sentença ou do acórdão. Somente após o trânsito em julgado, ou seja, somente quando não cabe mais recurso é que eu posso utilizar da revisão. Ok? Professor, e o prazo? Bom,
não existe prazo para revisão criminal. Basta apenas o pressuposto do trânsito em julgado e eu posso revisar a qualquer momento. Professor, mas já extinguiu a pena, já cumpriu a pena, mesmo assim posso revisar? Posso revisar. Questão, né, é do meu ego de comprovar e demonstrar que eu não pratiquei aquele crime, eu posso fazer a revisão a qualquer momento, tá? Ok, pessoal? Tranquilo? Legitimidade, né? Está previsto lá no artigo 623, lá do Código de Processo Penal. A revisão ela pode ser pedida pelo próprio réu, tá? Por procurador legalmente habilitado, ou no caso de morte do réu, pelo CAD, né? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, tá? É uma enumeração taxativa. Então, só quem tem legitimidade é esses que estão lá no 623. Ok, pessoal? Professor, mas a Defensoria Pública pode ajuizar pedido de revisão criminal, né, em favor do condenado? Apesar de não ter previsão em lei ali pela Defensoria Pública, tá? Mas a doutrina e jurisprudência entende que, em homenagem aos princípios da dignidade da pessoa humana, da liberdade, do acesso à justiça, pode sim a Defensoria Pública, em favor do condenado, tá? Também fazer a revisão criminal, ok? Professor, e o MP? O MP tem legitimidade? Não. Como eu falei para vocês, está aí no 623, não tem o MP aí, então o MP não tem legitimidade para fazer a revisão criminal, ok? E uma atenção que eu chamo para vocês aqui no final. A fuga do réu após o ajuizamento da revisão não causa deserção por falta de previsão legal. Ou seja, antigamente, se ajuizasse a revisão e depois fugia, acabaria a deserção e a revisão era extinta. Hoje não. Hoje a revisão continua normalmente. Tá? Competência. A quem compete, né, processar e julgar a revisão? Todos os tribunais com jurisdição penal têm competência para processar e julgar a revisão criminal, inclusive a STF, inclusive a STJ. Está aí no 624. A competência é do tribunal que proferiu o acórdão, né, revidando em ação penal originária ou até mesmo em razão de algum recurso, né? Ou, se não houve recurso no processo originário de primeiro grau, do tribunal da qual seria competente para processar e julgar eventual recurso que fosse fazer. Tá? Professor, não entendi isso aí. Vamos supor que um processo crime transitou em julgado aqui na comarca de Orleans e não houve recurso, não subiu para o Tribunal de Justiça. Então, se eu vou fazer uma revisão, eu vou revisar em tribunal, né? Porque só pode revisão em tribunal. Eu vou fazer no Tribunal, né, de Justiça de Santa Catarina. Ok? Tranquilo? Professor, mas se o Tribunal de Justiça de Santa Catarina fez o acórdão e no acórdão transitou em julgado, não subiu para o STJ, não subiu para o STF, o próprio Tribunal de Justiça que vai aplicar a revisão. Professor, mas se eu recorri através de um RESP, e aí lá no STJ, trânsito em julgado. Parou no STJ. Quem é que vai julgar? O STJ. E se eu recorri de um recurso extraordinário e parou lá no STJ, no STF, lá no STF transitou em julgado. Onde é que eu vou fazer a revisão? No STF. Então percebam que é sempre no tribunal em que julgou a causa. Uma única exceção que vai ser no Tribunal de Justiça, quando a causa acabou, extinguiu no próprio juízo de primeiro grau. Ok? Tranquilo? Processamento. Processamento, lá no artigo 625 do CPP, né? Os regimentos internos dos tribunais possuem regras sobre processamento da revisão, tá? O 625 traz alguma coisa para nós, dispõe que o requerimento de revisão deverá ser dirigido ao presidente do tribunal e instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos alegados. Né? A revisão, então, vai ser distribuída a um relator e a um revisor. Tá? O relator ele pode determinar o apensamento, inclusive, se for o caso, pode determinar algum pedido de liminar. Tá? E se não houver pedido de liminar, ou se for indeferido o pedido de liminar, abre-se vista dos autos ao Ministério Público para, no prazo de 10 dias, né, dar o seu parecer, e em igual prazo depois vai para o relator e o revisor, então, examinar os autos, para que seja, então, encaminhado para julgamento na sessão em que o presidente do tribunal designar. Ok? O processamento é bem simples, bem básico, como se fosse o processamento de um recurso comum.
normal, certo? Decisão. O 623 do CPP diz que, julgado procedente a revisão, né, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, ou seja, se classificou num crime, pode alterar para outro crime, por exemplo, era furto qualificado, pode passar para furto simples, tá? Absolver o réu, então foi condenado, absolve o réu, modifica a pena ou anula o processo, modifica a pena, tem uma pena de 3 anos, passa para 1, ou então anula todo o processo, ó, faltou, o réu nunca foi citado, então vamos anular todo o processo, volta lá da estaca zero, tá? A pena imposta, ela não pode ser agravada pela decisão revista, então, né, em nenhuma maneira pode ser agravada a pena, como eu falei, é uma ação exclusiva, né, para ajudar o réu, o acusado, tá? A jurisprudência tem entendido que é possível se reconhecer a prescrição por intermédio da revisão, tá? Então, dependendo da situação, eu posso revisar também visando a prescrição, tá? E do julgamento que indefere a revisão, cabe, eventualmente, dependendo do caso, tem que analisar o caso concreto, né? RESP, recurso especial ao STJ, ou RE, recurso extraordinário ao STF. Ok? Por último, efeitos. Está lá no 627. Né? A absorção do beneficiário da revisão implicará o restabelecimento de todos os direitos perdidos em virtude da condenação. Então, tudo aquilo que ele perdeu, né, em razão da condenação, reverte-se tudo novamente para ele. Não mais subsiste pena, efeitos extrapenais da condenação, reincidência, né, etc. Tudo isso vai sumir. É possível a extensão dos efeitos ao réu na mesma situação, né? O efeito extensivo, lembra? Por exemplo, se foi absolvido porque ele não praticou o crime, mas ele teria sido condenado em concurso de pessoas, como agora passa a ser só um só, pode cair o concurso de pessoas também para aquela pessoa da qual não foi beneficiário da revisão. Não foi objeto da revisão, mas acaba sendo beneficiado pelo efeito extensivo. Tá? E, importantíssimo, havendo, né, requerimento do interessado, poderá o tribunal reconhecer direito ao réu a uma indenização pelos prejuízos sofridos, desde que tenha ocorrido erro judiciário, né, provado, demonstrando que houve erro judiciário, pode haver uma indenização. Artigo 5º, 75 da Constituição da República, tá? E a liquidação do valor da indenização ocorre no juízo civil em ação própria. Ok? Beleza? Pessoal, revisão criminal é isso aí, né? Dúvidas? Estamos aí à disposição. Forte abraço e até a próxima aula.